Então, bem-vindos, bem-vindas a todos, todas, todes. Que maravilha estar de novo aqui. Pedro, nosso querido Pedrinho Lima Vasconcelos, que bênção, que maravilha, que beleza rever você, você que nos contribuiu muito conosco no ano passado, né? Nós já tivemos preparando, né, sobre a carta aos Efésios, mês da Bíblia do ano passado, do ano próximo, né, 2023, mas já tivemos um encontro com o Frei Carlos Mestres, depois teve um encontro com a Elza Tames, né, chaves de leitura sobre a carta aos Efésios, e na semana passada tivemos com o nosso irmão biblista metodista lá da Argentina, nosso irmão Néstor Migues. Exatamente, Néstor Migues, exatamente. Então já é o nosso quarto encontro, beleza. Sou Gilvanda Luiz Moreira e estou com a tarefa de coordenar a equipe de publicação do SEB Minas. Então vamos lá, sem mais, Pedrinha, como você preferir, mas se você preferir, pode ser aquela dinâmica parecida como da outra vez. Você faz uma apresentação inicialmente, enquanto isso convido todos e todas para ficarem com a caneta e o papel, igual a irmã Mercedes já está na mão ali, ó, para ir anotando as intuições, as perguntas, os questionamentos, e aí no segundo momento a gente abre a palavra. Pode ser assim, Pedrinho? Como vocês quiserem, mas se quiserem também me interromper em algum momento para a gente já ir dialogando ao longo do que eu pensei aqui em comentar com vocês também, fiquem à vontade. Bem, eu quero primeiro cumprimentar cada qual de vocês e dizer da satisfação de ver todo mundo, mesmo que virtualmente. Eu falo das Alagoas, Maceió, mas durante um bom tempo aí, mas já faz alguns anos, né? Julieta, eu estive muito mais próximo aí do pessoal do SEB Minas, morando em São Paulo, né? E aí fizemos uma parceria, para mim, muito rica e de muito boas lembranças. Algumas estados em Juiz de Fora, enfim, tudo isso me traz recordações muito valiosas. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa oportunidade e partilhar algumas impressões. E são apenas impressões, eventualmente inquietações também, eventualmente perguntas para as quais não tenho resposta ou tenho ensaio de resposta, mas, enfim, podemos estabelecer esse clima dialogal desde já. Inclusive, Gilvander, pelo seguinte, porque vocês estão já num envolvimento com a Carta aos Gálatas, um envolvimento mais recente, né? Mais intenso do que o meu. Né? Vocês já tiveram, como você falou, no encontro com o Mestres, no encontro com a Elza, no encontro com o Néstor, e aí eu fico pensando, e o que eu vou falar? Esse pessoal já deve ter falado tudo. E eu, infelizmente, não pude olhar todo o material resultante desses encontros que vocês já disponibilizaram no próprio grupo aí, das publicações do SEBI. Eu fico ali olhando e, na medida que eu posso, eu vou acompanhando, vou dizendo alguma coisa. Pude apenas, de ontem para hoje, pegar as anotações sobre o encontro com o Néstor, que acho que foi Julieta que fez e foi postado, acho que ontem, hoje. Então, dei uma olhadinha rápida ali, né? Mas eu temo chover no molhado, né? E aí, enfim, na medida que eu vou colocando alguns elementos aqui, então, se vocês quiserem, puderem, trazendo observações também a partir dos encontros que vocês já tiveram, eu vou achar muito bom, e aí a gente vai estabelecendo o diálogo e a conversa. Mas, deixa eu começar, então. Quer dizer, carta aos Efésios. Eu vi que no texto do Néstor, a nota referente ao encontro com o Néstor aparece lá, acho que foi Julieta, né? Não é carta, nem é de Paulo, nem é aos Efésios. Eu me lembro, aí, quando vi essa expressão, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, mas não era relativa a Efésios, era relativa a Hebreus, né? Em que eu, trabalhando com um grupo, né, e apresentando Hebreus exatamente com uma carta que não é carta, Paulo que não é Paulo, Hebreus que não são Hebreus, eu produzi ali um certo impacto numa pessoa que participava do grupo, mas ao final das contas ela ficou convencida. E numa outra oportunidade ela veio me dizer: Pedro, eu fui convidado para fazer a leitura
na liturgia de uma passagem de Hebreus, e aí eu, em alto e bom som, comecei a leitura dizendo: leitura da dita carta, dita de Paulo, dita aos Hebreus. A pessoa estava feliz da vida, porque tinha feito esse passo. Oxalá não se transforme em ditadura, viu? Pois é. Oxalá não vira ditadura. Exatamente. Vem aí. Eu não sei o que a comunidade terá entendido dessa proclamação inicial, né? Mas a pessoa estava feliz da vida. Enfim, no caso de Efésios, a gente pode pensar numa direção semelhante. Mas eu queria fazer uma conexão, se vocês me permitem, com o encontro que nós tivemos, acho que há 2 anos atrás, Giovana. Acho que não foi ano passado, não. Foi há 2 anos atrás, justamente tratando de Gálatas. E eu falava a vocês, comentando, apresentando um livro que eu ainda considero um dos mais importantes que eu já li sobre Paulo, que é o Libertando Paulo, e eu falava da necessidade de libertar Paulo da tutela das deuteropaulinas. Não sei se quem estava aqui se lembra disso. Pois é, aí a gente dizia lá, tem que limpar o terreno, não é, para poder chegar no Paulo, chegar na época de Paulo, chegar à época em que Gálatas foi escrita, etc, etc. Pois bem, o nosso desafio agora não é libertar Paulo, mas é pensar o que fazer com amarras que foram estabelecidas sobre Paulo. Porque Efésios é parte destas amarras, das quais é preciso buscar libertar-se se a gente quer chegar ao Paulo lá da década de 50, que escreveu Gálatas, que escreveu Filemão, que escreveu Romanos, 1 Coríntios, etc. Ou seja, este caráter deuteropaulino da chamada Carta aos Efésios é um ponto que eu entendo ser desafiador para o nosso trabalho. E a gente não pode, não deve escamotear esse desafio. A Carta aos Efésios, ela, seja na escrita, seja principalmente na sua acolhida no cânon das cartas paulinas, ela joga um papel importante de adequação da memória de Paulo a necessidades que a igreja, e eu estou falando igreja no singular e não é por acaso, necessidades que a igreja ia vivendo já no desenrolar do século II, enfim, quando a questão do cânon começa a ser discutida. Então, acho que a gente tem esse problema de como encarar um texto que, não sendo de Paulo, aparece como sendo dele e, ao ser acolhido no interior do Novo Testamento, o é por razões que têm menos a ver com o Paulo, ao qual o escrito é atribuído, mas tem a ver com necessidades vividas por uma igreja que experimentava, que tecia, né, um processo de institucionalização do qual o cânon é parte. A definição do cânon é parte. Então, essa condição de Efésios como um escrito deuteropaulino é alguma coisa da qual a gente não pode escapar. Colocado isso, então, deixo clara a minha avaliação. Eu entendo que Efésios, junto com Colossenses, junto com as cartas pastorais, Efésios não é uma carta escrita por Paulo. Ela não se situa no âmbito da atividade missionária de Paulo, que se reflete em escritos como os que eu mencionei, Gálatas, 1 Tessalonicenses, as cartas aos Coríntios, Filipenses, Filemão. É um escrito surgido no âmbito das comunidades paulinas, fazendo história em algumas décadas posteriores à época da atuação de Paulo e mesmo de sua morte. Então, há motivos de ordem literária, há motivos de ordem temática que apontam nessa direção. Não sei se essa questão foi discutida por vocês nos encontros anteriores, seja como for, imagino que sim, penso que sim. Seja como for, eu mandei para vocês um texto que eu escrevi para a Ribla 55, que justamente trata das deuteropaulinas. Então,
essas justificativas estão, de alguma forma, colocadas lá. E eu recomendo também, se vocês ainda não tomaram contato com esse volume, mas imagino que sim, mas não custa lembrar do trabalho do Comblan, né, o comentário que ele faz à Carta aos Efésios, publicado pelas Vozes, comentário já de 1987. Então, os argumentos que sustentam essa localização no tempo da carta aos Efésios estão colocadas nesses escritos, e aí não sei se para vocês é importante que a gente retome essa questão, avance mais nela, aí vocês podem me dizer. Para mim, primeiro é importante que isso esteja assentado. A segunda coisa, né, avançando a partir daí, é considerar que se trata de uma carta, porque ela tem a forma literária, né? Ela tem o remetente no começo, ela tem as despedidas no final, como a gente costuma encontrar nas cartas do Novo Testamento. No entanto, ela não tem um público destinatário definido, né? Por isso que o Nestor, de acordo com as anotações de Julieta, diz, não é aos Efésios. Até entendo que, de alguma maneira, o texto se apresente na forma de uma carta, mas não de uma carta endereçada a um público específico. E isso a gente evidencia olhando o primeiro versículo da carta, do texto. O primeiro versículo do texto não indica destinatário, ao contrário de todas as cartas que a gente tem, que o Paulo deixou, que foram conservadas e foram incluídas no Novo Testamento. A indicação, deixa-me pegar o texto aqui, a indicação em Éfeso é uma indicação que não se encontra nos manuscritos mais antigos que trazem essa carta. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A indicação em Éfeso é uma indicação que vai aparecer em manuscritos posteriores, porque se achou curioso ou estranho que não houvesse uma indicação de um público específico, um público destinatário. Se nós reconhecemos esse caráter, desse escrito, que não é dirigido a um público específico, com problemáticas pontuais, circunstanciais, de uma conjuntura particular, a gente entende, em boa parte, um pouco o tom que a carta assume, que é um tom meio genérico. Não sei se vocês compartilham essa mesma impressão. Um tom meio pairando sobre tensões, conflitos, a não ser no final do texto. Lá no capítulo 6, o autor fala, quem escreveu, fala de uma postura militante, que, inclusive com direito a uso de linguagem bélica, né, que Bolsonaro e sua turma não encontrem esse texto, né, para fazer seu proselitismo, né. Mas lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, a gente vai ter um chamamento, né, para o combate, assim, meio desesperado, né, e fazendo uso desse linguajar, né, bélico. Mas, fora isso, o texto é muito vago, né, dificultando, inclusive, o nosso entendimento das circunstâncias que levaram à produção, né, desse conteúdo. Repito, se vocês quiserem interagir aí com o que eu estou propondo, por favor. Esse tom vago, genérico, ele fica mais acentuado quando a gente estabelece uma comparação com o escrito atribuído a Paulo, que tem maior proximidade com Efésios, que é a carta aos Colossenses. Uma comparação mais pente fino entre Colossenses e Efésios vai ajudar muito a gente perceber, né, essa diferença de tom. Porque se, de um lado, parece
bastante seguro a gente poder dizer que Efésios foi escrito com base em Colossenses, e Colossenses, na minha avaliação, e de muita gente, óbvio, não é minha só, se trata de um escrito também deuteropaulino, não é um escrito paulino, embora sobre Colossenses haja um tanto mais de controvérsias quanto a esse caráter, mas eu tomo aqui Colossenses como um escrito pós-paulino. Mas Colossenses tem uma questão que motiva a escrita, e ela está colocada de maneira muito clara no capítulo 2. Então, Colossenses 2 explicita a motivação imediata para que esta carta, Colossenses, fosse escrita. Justamente esse tema de Colossenses, motivador de Colossenses, não está presente em Efésios. De sorte que a gente fica com muita dificuldade de identificar, mas por que esse escrito foi produzido? Afinal de contas, nenhum escrito é produzido, né, a partir do nada, só porque a pessoa ficou com vontade de escrever e escreveu. Né? Então, a ausência de um público específico, de um público destinatário específico, de uma comunidade específica, associado ao fato de que, quando a gente compara Efésios com Colossenses, justamente aquele elemento que permitiria um enquadramento mais claro em relação às circunstâncias e às motivações para a escrita da carta, justamente esse elemento não comparece, então a gente fica com essa sensação mesmo de um texto vago, eventualmente dirigido a um grupo grande de comunidades, uma espécie de carta circular, uma espécie de manifesto, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso sugere, né, e reforça a ideia de que nós não estamos mais nos tempos de Paulo, tempos em que Paulo tinha que lidar com questões muito distintas, que sacudiam, né, as comunidades que ele havia estabelecido na sua atividade ou com as quais ele se mantinha em contato. Por outro lado, Efésios supõe, a partir disso que eu acabo de dizer, supõe a existência de uma rede de comunidades que perderam, como é que eu vou dizer isso? Perderam o seu status de igreja. Tanto em Colossenses quanto em Efésios, a palavra igreja, ela não sofre a flexão para o plural, como no caso, por exemplo, de Gálatas, que Paulo diz explicitamente, ele escreve às igrejas da Galácia. Ou seja, cada comunidade local é tida integralmente como igreja. Portanto, várias comunidades locais, várias igrejas. No caso do ambiente sugerido por Colossenses, e principalmente Efésios, a igreja, no singular, já é uma realidade que transcende as particularidades locais. Não é à toa que, no âmbito da Igreja Católica, Efésios tenha sido tomada, ao longo da história, como a carta por excelência que Paulo teria escrito, né? Durante muitos séculos se tomou o texto como sendo de Paulo, o escrito por excelência de Paulo sobre a igreja, sobre o caráter da igreja. Basta ver, para quem é do mundo católico, basta ver, por exemplo, uma encíclica do Papa Pio XII, sobre o corpo místico de Cristo, ancorada, do ponto de vista bíblico, no texto aos Efésios e na tradição interpretativa que se desenvolveu a partir desse escrito. Então, ao que parece, e vejam, eu disse a vocês, eu vou compartilhar aqui suspeitas, impressões, mais do que afirmações de maneira sobre as quais eu tenho uma segurança absoluta, longe disso. Parece que
Efésios tem o propósito de afirmar uma certa identidade do conjunto das comunidades, conjunto esse que quem escreveu denomina igreja. Reginaldo está dizendo que está sem áudio. Será um problema meu aqui ou vocês estão me ouvindo? Não. Está ouvindo. Ah, tá bem. Está tudo bem. Ok. É que apareceu aqui um recadinho, fiquei com medo de ser o problema aqui comigo, no meu contato. Bem, então, Efésios parece ser um texto elaborado com o propósito de firmar, de consolidar uma rede de comunidades, rede essa em que a atenção a questões pontuais, a questões particulares da conjuntura de uma ou de outra comunidade estão em segundo plano. O que joga, né, o papel mais importante é esta unidade que se espera seja estabelecida, né, para além das características particulares das diversas comunidades que venham a conformar esta rede, né, a que quem escreveu Efésios se dirige e tem no seu horizonte. Então, esta ênfase no eclesiológico, mas um eclesiológico que já não pensa mais a particularidade da comunidade local, mas pensa o conjunto. Nesse sentido, né, Efésios tem um caráter católico no sentido etimológico da palavra, né? Essa pretensão à universalidade, essa pretensão a um alcance amplo, né, que depois a Igreja Católica vai tratar de incorporar, como a gente sabe muito bem, né, e definir, inclusive, como aquilo que estabelece o seu lugar enquanto instituição, né? Não é à toa que Efésios, então, tem esse lugar tão relevante na tradição teológica, principalmente no que diz respeito à reflexão, né, sobre a identidade da igreja enquanto instituição. Embora Efésios ainda não pense em termos de instituição, mas Efésios vai contribuir com essa linguagem de pretensão universal, com essa pouca atenção a particularidades, né, para o discurso generalizante, universalizante, que depois a igreja, agora sim institucionalizada, fará a respeito de si e a respeito do seu lugar no mundo. Vocês devem estar notando que eu não tenho exatamente uma grande simpatia por esse texto, né? Se não ficou claro ainda, deixe-me explicitá-lo. Ou seja, nesse sentido, para nós que valorizamos o local, que valorizamos a particularidade, que valorizamos o contexto das questões que dizem respeito ao cotidiano, né, e como é que isso está refletido e como é que isso repercute, né, no texto, né, e a partir daí, então, a gente verifica como é que o texto inspira, né, a partir dele, eu penso que é um texto de desafiadora deglutição. Não sei se vocês compartilham da mesma avaliação que estou aqui compartilhando com vocês, que estou, enfim, explicitando aqui com vocês. A outra coisa, alguém quer dizer alguma coisa? Sim, Pedrinho. Diga, Julieta. Logo que a gente recebeu a notícia dessa escolha lá pela comissão da CNBB, não é? Nós ficamos nos perguntando por que será que indicaram esse texto nesse momento, não é? E depois, pelo que falou o Néstor, a gente começou a virar um pouco essa coisa de que Efésios não teria nada a dizer, ou quase nada a dizer para as comunidades de hoje, para o nosso contexto e tudo.
Eu acho que tem, mas enfim, Tem, vamos lá. pois é. Então, ele reforçou algumas coisas, você viu aí nas anotações que eu fiz, que dão margem para a gente refletir bem com as comunidades de hoje, né? Agora, uma coisa que ele falou, que Efésios, como a gente está sabendo, já está mais no final do século, no segundo século, e olhando, comparando agora que você falou de Colossenses, aqui no capítulo 2 de Colossenses, me pareceu ainda que há esse conflito entre os judeus e os gentios, não é? Que optaram pelo cristianismo. Porque aqui em Colossenses ele está dizendo, vocês não foram circuncidados na carne, mas foi outra circuncisão em Cristo, não é? Mas, para falar isso, parece que havia uma discussão nas comunidades com relação a isso, entre os judeus, né, que seguiam a tradição judaica e da circuncisão e tudo, e entre os que estavam nas comunidades já sem essa marca do que foi o conflito mais inicial das comunidades, não é? Então, a gente pergunta, como foi falado, que as comunidades agora não estariam muito mais voltadas para elas mesmas, para a realidade interna da comunidade, mas estariam voltadas já para um conflito mais abrangente, que era o conflito do Império, não é? Depois da destruição de Jerusalém, tudo isso, e o conflito com Vespasiano, não é? Depois da destruição de Jerusalém, então, que já havia um conflito mais amplo, que não era só esse conflito mais interno das comunidades entre judeus e pagãos. Não sei, o que você pensa disso? Então, mas o que você falou agora diz mais respeito a Colossenses ou a Efésios? A Colossenses. Eu estou comparando porque você falou que a gente pode aproximar Efésios de Colossenses, e você citou o capítulo 2 de Colossenses. Sim. E aí é com base nesse capítulo 2 que eu estou me perguntando qual seria a aproximação entre Efésios e Colossenses, para tentar descobrir um pouquinho se tem um contexto específico aí dessas comunidades que não aparecem em Efésios, mas que a partir de Colossenses a gente pudesse tirar alguma conclusão. Então vamos ver se eu entendi, Julieta, a sua questão. Em Colossenses, sim, parece que há uma questão ali em relação a uma tal filosofia, né, que apregoava observância, preceitos da lei judaica, sábados e lua nova e não sei mais o quê. E aí o autor de Colossenses, ele vai dizer, mas vocês ainda estão preocupados com isso, né? E ele chega, inclusive, a usar umas expressões carregadas, mas ao final do capítulo 2. Eu não encontro isso em Efésios. Eu não encontro. Aliás, eu tenho a sensação de que quem escreveu Efésios toma isso como uma questão já resolvida. Veja, por exemplo, o capítulo 2, versículo 14 de Efésios. Aliás, podemos até começar a partir do 11, para ficar mais contextualizado esse versículo que eu quero destacar. Ele diz, lembrem-se que vocês que outrora eram gentios, vocês que eram chamados da incircuncisão pela chamada circuncisão, vocês que estavam naquele tempo... Veja, ele está jogando para o passado, né? Vocês estavam excluídos da cidadania de Israel, vocês eram estrangeiros em relação, né, às promessas da aliança, etc., etc., vocês não tinham esperança em Deus. Agora, vocês que estavam longe se tornaram próximos pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, e de ambos fez um só, derrubando a parede, a divisória da cerca, que era a tal da inimizade na carne, ou seja, uma
uma referência, né, à circuncisão e, por consequência, à lei dos mandamentos, estão abolindo tudo isso. Então, a impressão que eu tenho, Julieta, é de que quem escreve Efésios toma essas questões como já, de alguma maneira, encaminhadas. É como se essa pessoa, que se faz apresentar como se fosse Paulo, estabelecesse, por meio dessas referências, uma espécie de síntese do que foi a batalha de Paulo, né? De fazer justamente a superação dessas barreiras. Né? Mas, repito, essas questões são do passado. Esse muro está rompido. Né? Esse muro está rompido. Essas coisas parecem já assentadas. Eu posso estar enganado, mas é pelo menos a maneira como até agora eu venho lendo essa passagem. Efésios opera, talvez pela primeira vez na história, quem sabe na história da humanidade, uma operação, opera uma operação, é bom, né? Um feito, opera um feito. E eu não estou nem comemorando, nem descomemorando, eu estou constatando e partilhando com vocês. Eu dizer, talvez um feito ocorrido pela primeira vez na história da humanidade, e que foi formulado uma vez por um querido professor, já falecido, talvez alguém de vocês tenha conhecido, o professor Arquibaldi. Durante muitos anos trabalhou na Metodista. Exato. Ele dizia o seguinte, ele não falava em relação a Efésios, mas falava em relação ao cristianismo de maneira geral. Ele diz assim, a religião de um povo tornou-se o povo de uma religião. O que ele quer dizer com isso, Julieta? Todo mundo. O que ele está querendo dizer é que talvez o cristianismo tenha sido, do ponto de vista histórico, né, a primeira religião que teve pretensões para além das fronteiras étnicas e culturais de um determinado agrupamento humano. Ele falou isso em relação ao cristianismo. E daí a definição do católico, né? Eu, tomando essa expressão do saudoso Arquibaldi, eu diria o seguinte, Efésios é o primeiro texto a formular essa ideia. Talvez quem escreveu Efésios não tivesse a mínima noção do que ele estava inventando. Não sei se estou me fazendo entender. Quando ele diz, de dois fez um só, 2,14, de dois fez um só, rompendo a barreira da inimizade, etc., etc., o autor de Efésios, e eu estou falando no masculino porque eu estou convencido de que quem escreveu essa carta foi um homem. O autor de Efésios, ele está lançando as bases para a pretensão católica e universalizante de um movimento que nasceu no interior do judaísmo. Já havia acontecido a separação entre judaísmo e cristianismo? Não. E, nesse sentido, eu divirjo de Comblan e de vários outros. Esse movimento está em curso, ele vai durar séculos. Há um autor do qual eu gosto muito, não sei se vocês chegaram a ver esse trabalho, eu traduzi uma obra dele do espanhol, é um estudioso do Islã. Ele vai dizer a separação definitiva, fechada, de judaísmo e cristianismo é coisa do século VI e VII, da época que surge o Islã. Não sei se vocês conhecem, aproveito para fazer propaganda desse trabalho aqui. Não vejo o nome do autor. Emílio Gonzalez Ferrin, A Angústia de Abraão, as origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. É um trabalho espetacular. Oi? Editora. Paulus. Então, ele vai dizer, né, não é só ele, né, que essa separação entre judaísmo, cristianismo e islã é obra já do início da Idade Média. Mas é claro que isso vai acontecendo ao longo do tempo. É um processo de muito longa duração. Efésios é um tijolo nessa construção do que será lá na frente a separação entre judaísmo e cristianismo. Mas Efésios é uma manifestação, no seu tempo, final do século I, virada para o segundo, de
de um cenário em que esse tipo de questão já parece bem encaminhado. Tá? Repito, não sei se estou deixando clara aqui minha posição, se está muito confuso, qualquer coisa, vocês me cortem aqui, por favor, vamos conversando. Pedrinho. Oi. Eu poderia, veja como entendo agora, que no final do século I, talvez já passando para o século II, temos a elaboração de uma carta que não tem um contexto definido local, mas tem uma situação mais ampla dessas eclesias, que está no singular, no grego, né? Não está no plural, mas tem algo que, de intenção no momento, facilitar ou possibilitar que sejam confirmadas. No século II, começa a discussão do cânon, é o segundo contexto. Essa carta faz parte agora do corpo, do Deuteropaulino, naquele tempo de Paulo, seria de Paulo, porque confirma esse caminho que estão fazendo e que querem fundamentar que é válido. Sim, estou de acordo com você. Efésios será, para uma geração já no início do segundo século, uma espécie de carta de apresentação de Paulo numa modalidade aceitável, numa modalidade interessante para as dinâmicas que a igreja cristã, já estou falando no singular, né? A igreja cristã está vivendo no século II. Contexto esse em que as memórias paulinas estão sob intensa polêmica. Eu acho que é muito importante a gente não esquecer que no século II, Paulo é uma figura extremamente controvertida e há segmentos entre os grupos seguidores de Jesus que abominam Paulo. Então, os escritos deuteropaulinos, sejam os que estão no Novo Testamento, seja eventualmente alguns que não entraram no Novo Testamento, eles são produzidos com o propósito de legitimar Paulo para uma igreja que busca reconhecimento e consolidação para fazer o seu percurso histórico. Mas, para fazer isso, é necessário apresentar uma imagem palatável de Paulo. Você vai ter alguém que escreve os Atos dos Apóstolos, o que hoje a gente chama de Atos dos Apóstolos, em que muitas arestas referidas à figura de Paulo são ali podadas. As cartas deuteropaulinas vão na mesma direção. Só que cada qual, nesse esforço de preservar a memória paulina para as gerações seguintes, redesenha a figura de Paulo à sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança daquilo que essas pessoas pensavam que devia ser o itinerário a ser trilhado, seja por uma comunidade, seja por um conjunto de comunidades. Não sei se dialogo bem aí com a sua observação, Mercedes. Para mim está claro. Agora, eu queria voltar a uma observação que Julieta fez, né, se eu entendi bem, Julieta, você diz, as comunidades não têm um contexto específico, alguma coisa assim. As comunidades têm. A carta é que não reflete. Não, isso sim. Né? A carta é que não reflete, porque ela está pensando uma universalidade. Ela precisa pensar, né, não discutir o problema do seu José e da Dona Maria ali que estão pelejando, coisas como a gente encontra nas cartas que Paulo escreveu. Se trata mais de um texto de consolidação de uma identidade, e de uma identidade em busca de reconhecimento na sociedade. Então, eu entendo que
a discussão com grupos mais afeitos, mais apegados às normas de observância da lei judaica, essa questão encaminhada, ali, solucionada, pelo menos na perspectiva de quem escreveu Efésios. Pode ser que as coisas estivessem pegando fogo e ele não está nem aí para isso, porque o que lhe interessa é a questão macro, né? Mas o autor da carta, ele está preocupado na consolidação da rede e no assentamento dessa rede e na busca que esse conjunto vai fazer de um lugar na sociedade. É nesse sentido que eu interpreto uma das passagens mais conhecidas de Efésios e mais desafiadoras para nós. Vocês vejam que eu estou arrumando mais problema do que outra coisa. Como é que a gente resolve isso depois? Não sei. Aqui passagem... diga, Gilvander, diga. Não, se você quiser concluir o raciocínio, eu estou querendo colocar umas questões, pode ser? Vamos lá, manda ver. Então, Pedro, estou gostando muito da prosa aqui, mas uma das finalidades dos subsídios que nós temos a missão de produzir, né, seja o texto base ou na cartilha, é, assim, lançar instrumentos para ajudar as pessoas e as comunidades a superarem a leitura fundamentalista, moralista, né, dualista da realidade, o literalismo aí. E aí, assim, lendo 6 capítulos do Efésios, fazendo um voo assim, rasante por cima, eu queria chamar atenção aqui para você comentar algumas expressões aqui que eu acho que dão margem para uma recaída, assim, uma derrapada muito forte no fundamentalismo. Por exemplo, a começar do capítulo 1, versículo 7. Se tiver caneta, você vai anotando aí que eu vou... É pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados. Uhum. Como, então, a gente compreender essa questão da redenção pelo sangue de Cristo? Que isso é uma expressão que está na boca dos pentecostais e neopentecostais, seja da renovação carismática, eu ouço isso direto nas periferias e nas ocupações. Não, sangue de Cristo. O sangue de Cristo que nos salvou. Então, como isso não afundar mais na questão do sofrimento, da resignação? Outra questão, repete muitas vezes a palavra mistério, né? O Néstor enfatizou conosco, queria ver qual a compreensão que você tem disso, dessa expressão que repete muitas vezes aqui, o mistério, né? Néstor falou, não é mistério no sentido filosófico de né, mistério, cala-te, ou então, como Wittgenstein, né, diante do mistério deve se calar, vírgula, mas depois de dizer todas as palavras possíveis. E o Néstor foi no rumo, não, o mistério é o próprio Jesus, o seu ensinamento e a sua praxis, né, de doação, de entrega, que é exatamente o contrário do que o sistema opressor propõe. Depois observo também que repete muito nos 6 capítulos de Efésios a expressão salvação pela fé. Jesus nos salvou pela fé. Então, como entender esse tom, que é bastante enfatizado, para a gente não recair naquele do braço cruzado. Já que salvação é pela fé, Jesus nos salvou pela fé, então eu vou continuar de braços cruzados, e é dom de Deus, e fala assim, a fé é dom de Deus, então eu não tenho que agir. Como não recair no passivismo, né? Depois, vossa fé no amor. Depois, gostei muito de uma margem, que comentar você também, repete muito a palavra amor, né? É no amor de Jesus, pela fé no amor de Jesus, ame-se uns aos outros, bondade conosco, graça, repete muito, mas repete muito essa expressão, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo. Outro detalhe aqui que me chama a atenção
acho que fica claro também que o texto assim está falando para um público, comunidades dos gentios de fora da Palestina, repete muito a palavra gentio, né? Vocês que antes era, agora estão, né? Depois do capítulo 4, por exemplo, suportando uns aos outros com amor. Essas expressões assim, suportar, né? Isso é prato cheio para a gente cair na resignação e como compreender isso aí, né? Procurando conservar a unidade, né? E aí eu vejo isso, hoje mesmo me ligou a Macota Celinha, que é uma das grandes coordenadoras aqui do Candomblé, de Minas Gerais, falou, Frei Gilvando, socorro, porque o senador de Minas Gerais, o tal de Cleitinho aí, já está regimentando que um exército de Cristo para atacar os templos do Candomblé, da Umbanda, e todo mundo pensar diferente, né? Então, assim, e aí eu ouço muito no meio do povo, dos irmãos do Candomblé, da Umbanda, ele fala, não queremos ser apenas compreendidos, não, nós queremos ser respeitados. Então, essa linguagem de suportai-vos uns aos outros, né? E outra aqui no capítulo 4, versículo 5, uma afirmação complicadíssima, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos. Opa, aqui os bolsonaristas ficaram mais felizes ainda. Porque Deus não está embaixo nem no meio, está acima de todos. Eles estão certos, nós estamos errados. Né? E esse negócio do um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e aí é prato cheio para virar um só modelo de família, aquela de 50 anos atrás, que o pai era o machão e a mulher e os filhos submissos, né? Um só pensamento único, só agronegócio, só monocultura, só os héteros, e negar toda a diversidade. Como interpretar esses versículos que eu considero complicadíssimos, né? Para terminar aqui, no capítulo 5, não vou citar todos, não, para deixar a palavra para quem mais quiser contribuir aí. Capítulo 5, versículo 21. Era ele que eu ia começar a tratar. Em homenagem à Julieta aqui, ó, né? Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas aos maridos. O homem é cabeça da mulher e segue lá depois. Estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E depois fala que as ressalvas, que o homem também tem que se submeter e tal. Em síntese, meu irmão, que chaves de leitura se sugere para a gente não cair na esparrela do literalismo e pensar esses versículos são pratos cheios para os fundamentalistas. Eis uma tarefa impossível, mais difícil do que garantir a vitória do Lula em 30 de outubro. Muito mais. Mais difícil. Veja, Gilvander, eu não sei. Eu não sei, porque na hora que você pinça, você faz o que você quer com qualquer coisa. Qualquer coisa, na hora que você pinça, se inventa. Então, o que eu venho tratando aqui com vocês, venho compartilhando aqui com vocês, é uma certa impressão geral da carta, né? Para que a gente possa também, a partir dessa leitura geral, poder enfrentar situações particulares. Eu vou sugerir mais à frente um caminho, quem sabe, né, ajude não a resolver questões como essa que você trouxe, mas equacionar. Pelo menos é assim que eu tenho tentado, né, levar adiante a leitura de um texto que é complicado. É um texto complicado. Não é mais complicado que as cartas pastorais. As cartas pastorais são bem mais complicadas que essas. Mas, enfim, como é que eu volto para avançar e tentar, de alguma maneira, incorporar aí elementos que você trouxe como preocupações suas. Eu dizia, em função da pergunta da Julieta, o problema da tensão entre a fidelidade aos preceitos da lei judaica e a incorporação dos gentios, né,
no interior das comunidades que formam essa rede, isso parece um problema já resolvido. Talvez o problema que vem a partir daí seja o seguinte, e agora? E agora que já não são mais as referências de uma cultura em particular que constitui a identidade dessas comunidades em rede, que agora a gente virou o povo de uma religião. Ou seja, expressão do Archibald, não é mais a cultura que define os contornos da religião, tá certo? Estou me fazendo entender? Passa a ser agora aquele grupo formado que vai tratar de constituir uma identidade. Então, por exemplo, quando o texto fala de suportar-se uns aos outros, por mais que e avançar para além, né, do suportar-se e para a dimensão do respeito, né, como você colocou, né, Gilvander? Eu tenho a impressão que a gente tem que considerar que o texto nem sempre está tratando das questões que nós gostaríamos que ele tratasse. Ele está querendo que essas diferenças no interior da comunidade busquem um ponto de equilíbrio, porque é preciso a igreja apresentar-se à sociedade. Então, ajeitem-se aí, entendam-se aí, porque a gente tem uma tarefa em relação à sociedade a desempenhar e a cumprir, que é mostrar-se a partir de uma identidade constituída a partir dessa rede e buscar reconhecimento na sociedade. Então, me dá a impressão de que ele faz um apelo, né, ao entendimento interno. Mal comparando, mas para fazer uma analogia, é como eu entendo o apelo do quarto evangelho ao amai-vos uns aos outros, em relação ao que nos sinóticos aparece amar o próximo como a si mesmo. Nos sinóticos, o amar ao próximo como a si mesmo está refletido, por exemplo, em Lucas, na parábola do samaritano. Você não está discutindo, né, a questão da comunidade no seu interior. Você está pensando a solidariedade de quem se vê seguidora de Jesus com as misérias do mundo. Né? No quarto evangelho, você tem lá, amem-se uns aos outros, ou seja, amem-se entre vocês. Por quê? Porque o mundo odeia vocês. Lembram lá? João 15, 17, 18. Amem-se uns aos outros, o mundo odeia vocês. Ali o contraste está bem acentuado. Então, eu tenho a impressão que, em relação a essa expressão, suportem-se uns aos outros, o autor está dizendo isso, há diferenças aqui dentro, né? Há quem vem do judaísmo, há quem vem de outras proveniências. Isso virou irrelevante diante do desafio que a gente tem de se mostrar ao mundo. Tá? Então, isso para dialogar com uma das passagens, né, que você trouxe. Quero ver se, no que eu vou falando aí, eu consigo contemplar outras das questões que você levantou. Tá? Mas, então, eu ia dizendo, o texto busca garantir a... Eu queria fazer uma perguntinha. Diga, pode ser? Por favor. Pode. É Lúcia, Diga, tá? Lúcia. Diga, por favor. É só para complementar isso que você acabou de falar, que eu achei maravilhoso, tá? Muito esclarecedor, e a gente pode usar isso nas discussões que a gente provavelmente ainda venha a ter. Mas o Koenig, uma vez, disse que a tradução mais correta é amem aos outros como a sua própria alma. E a alma é aquilo que dá vida. E segundo o Koenig, isso aí é muito mais do que amar uns aos outros ou do que amar a si mesmo. Você concorda? Teríamos que ver... É Lúcia, né? Lúcia, Teríamos que ver a que passagem o saudoso Koenig também, né? Estaria se referindo, né, para a gente poder te dar uma impressão mais assentada.
a minha observação aqui não tem tanto a ver com o sentido do verbo amar, ou, no caso aqui, suportar, mas tem a ver com essa diferença entre amar o próximo, e esse próximo ali é o próximo lá do samaritano, lembram lá? Quem é que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Foi aquele que usou de misericórdia, né? Então, amar o próximo tem a ver com a solidariedade absoluta, radical, né? Diante das mazelas, das misérias vividas pelas pessoas. O amar-se desloca a perspectiva para o interno do grupo. Não sei se estão me fazendo entender. Sim, tá sim. Esse deslocamento me parece fundamental. E é mais sobre isso que eu estou dando aqui o meu acento. E aí, fazendo a conexão com Efésios. Também Efésios usa esse C, né, Gilvander? Suportem-se uns aos outros, aguentem-se uns aos outros. Entendam-se aí, porque a gente tem uma tarefa grande para levar adiante. E essa é uma questão importante para Efésios, até porque Efésios está inventando um novo modo de se pensar a identidade do grupo, que já não é mais uma identidade definida pelas características culturais daquela etnia, daquele povo. Efésios pretende juntar gente de proveniências diversas para uma longa história, para uma presença da igreja na história. E esse é outro detalhe importante, Gilvander, a ser salientado em relação às cartas de Paulo, as cartas que Paulo efetivamente nos deixou. Não há perspectiva apocalíptica no sentido de uma escatologia iminente em Efésios. Assim como nas deuteropaulinas todas. O Paulo, quando falava de juntar pessoas que vinham do judaísmo com pessoas que vinham de variados universos culturais, ele tinha uma tarefa de urgência, né? Porque Cristo estava para vir. Então, diante da vinda de Cristo iminente, tudo mais é relativo, né? Tudo mais fica relativizado, melhor dizendo, né? Na perspectiva de Efésios, não. É preciso constituir uma identidade das comunidades em rede, tendo em vistas uma trajetória histórica que essa rede tem diante de si, tem diante dos olhos. É preciso pensar em perspectiva. Me parece esse um elemento também importante do projeto representado por Efésios. Nesse sentido, ainda pensando na sua preocupação, Gilvander, eu acho que Efésios tem muito pouco a dizer sobre diálogo interreligioso. E aí é uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Por quê? Porque é isso que vai garantir a unidade da rede. Eu gostaria de estar falando outras coisas a vocês, mas eu tenho que ser sincero também em relação às minhas impressões. Não sei se estou contemplando, mesmo que de maneira decepcionante, as questões que estão aparecendo. Para mim, a mostra mais evidente de que Efésios não opera em atenção às tensões internas da comunidade, ou das comunidades em rede. Suportem-se. E Efésios está preocupada com o lugar que essa rede pode ocupar na sociedade em que essas comunidades se encontram, e aí nós estamos falando do mundo greco-romano, né, de modo geral, é justamente a passagem que começa no versículo que você citou, Gilvander, que é o capítulo 5, 21, e que precisa ser lido, esse versículo, apenas como introdução para o que vem. E o que vem vai até o capítulo 6, versículo 9. E aí tem que respirar fundo para a gente dar conta do tamanho da tarefa. Há propostas aqui e ali
de que Efésios usou um termo que não era bem indicativo de submissão, mas era de... Eu não vou por esses caminhos, não. Dar uma amansada no texto para ele ficar mais palatável. Eu acho que a gente tem um desafio de enfrentar a pedreira. Então, esse conjunto literário que vai do 5:21 até o 6:9, isso é um bom exercício de comparação que eu deixo aqui como sugestão. Comparem isso com Colossenses 3:18 até o capítulo 4, versículo 1. Colossenses 3:18 a 4:1 e Efésios 5:21 até 6:9. Então, vocês vejam que no caso de Colossenses se trata de um conjunto de 8 versículos. 8 versículos. No caso de Efésios, são 13 mais 9, são 22 versículos. E vocês vão ver que as correspondências entre essas duas passagens, a despeito da diferença da extensão de uma e de outra, esses textos são paralelos. E eles pertencem a um gênero literário chamado Código de Conduta Doméstica. Você vai encontrar isso aí nos manuais aí de introdução ao Novo Testamento, ou das formas literárias, enfim, o Código de Conduta Doméstica, que era um gênero muito, muito utilizado também na literatura contemporânea, autores, filósofos, escritores em geral, né, orientando como é que os membros da família, né, deveriam portar-se a partir do lugar que ocupam dentro desta lógica familiar. Costuma-se dizer que esses códigos que estão presentes em Colossenses, Efésios, a gente tem em 1 Pedro, né, todos os textos justamente da virada do século I para o II, que esses textos tratam de suavizar as relações entre os membros da família, na comparação com textos semelhantes, né, encontrados fora do Novo Testamento, escritos por filósofos e outras figuras da época. Na medida em que esses que nos interessam aqui, eles estabelecem considerações, exigências para quem está no degrau de cima, no posto de cima, na relação com quem está no posto de baixo. Mas do que não dá para escapar é que o texto pensa um certo modelo de família, que inclusive é modelo para se pensar a identidade da igreja, no caso de Efésios especificamente. E eu acho que a gente não tem como escapar disso. Porque, veja, quais são os sujeitos envolvidos nessa estrutura familiar? Então, no versículo 22, as mulheres. No versículo 25, os homens, esposas e maridos. Aliás, o Frei Gilvanda, que preside celebrações de matrimônio, esse é um dos textos mais lidos, né, nas liturgias matrimoniais. Uma vez eu escutei, as mulheres escutam aquilo, não ficam nem sabendo em que buraco estão metendo cada uma delas que se casa a partir desse texto, não é não? Pois é. Exatamente. Obedeça, jura obedecer o seu marido. Exatamente. E tudo isso, pelo amor de Deus. Né? Exatamente. 22, as mulheres. 25, os maridos. E olha que com base nessa relação entre mulheres e maridos, se avança até o final do capítulo. Depois vem filhos, depois vem os escravos. Depois vem filhos, no capítulo 6:1, no versículo 4, os pais. Tem gente que para aqui, não pode parar, porque o texto continua introduzindo escravos no versículo 5 e 9, os senhores. Então, a gente não tem como escapar. O texto de Efésios reflete, na reflexão que faz sobre a identidade da igreja, das comunidades em rede formando a igreja. Ele reflete a partir da formação de uma sociedade patriarcal e escravocrática. Eu penso que a gente tem um desafio tremendo de colocar em
em perspectiva de reflexão, eu sei que a tarefa não é fácil, mas como é que a gente entende, como é que a gente faz a devida avaliação de como na vida eclesial, ou de como a vida eclesial pode estar marcada por estruturas que não são oriundas dela, da vida eclesial, mas da sociedade em que as comunidades se encontram. Tentando dizer de outra maneira, não é Efésios que cria a sociedade patriarcal e escravocrata, muito menos a família patriarcal e escravocrata, mas a carta, o texto, reflete a contaminação, deixa eu dizer assim para tentar ser mais claro, o texto reflete a contaminação da lógica, por parte de uma lógica social, familiar, de base, patriarcal e escravocrata, sobre a igreja que quer se pensar no interior desta sociedade. Eu acho que esse é um desafio tremendo, mas a gente não pode escapar dele, inclusive em função das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. A gente quer escapar da leitura fundamentalista, Gilvander, mas como é fácil fazer uma leitura patriarcal e escravocrata do lugar do cristianismo numa sociedade como a nossa? Por quê? Porque existem textos que sustentam isso. Então, só que não foi o cristianismo que criou o patriarcalismo, nem foi o cristianismo que criou a escravidão. Mas em sua inserção histórica, nós tivemos grupos que foram marcados, ou pessoas que ingressaram na comunidade, nas comunidades, que estavam marcadas por essa lógica. E a gente não pode escapar de enfrentar isso. Repito, eu espero não estar decepcionando, mas a gente não pode escapar, os textos dizem isso. E aí como é que a gente escapa da literalidade, né? Foi uma pergunta que você colocou. Mas, como dizia o Frei Carlos Mestres, né? Leia o texto. Mas está difícil, leia de novo. Mas está difícil, leia de novo. Eu me lembro de ter ouvido o mestre dizer isso várias vezes. E não dá para a gente querer que o texto diga aquilo que vai na contramão da sua letra, né? Mas entendo que um texto como esse é uma possibilidade de nós propormos a reflexão sobre até que ponto, né, no fato de que as comunidades estão imersas em uma sociedade cujos valores são os valores que a sociedade, comporta, até que ponto esses valores não contaminam as nossas comunidades. Não sei. Eu acho que a gente tem esse desafio e, no caso, com Efésios, essa oportunidade. Por que é tão fácil sequestrar o cristianismo em favor da pauta da extrema-direita? Porque existem textos que, no seu tempo, já reproduziam, talvez sem se darem conta o suficiente, do que seria a extrema-direita daquela época, ou uma certa lógica organizadora da sociedade em que esses elementos estavam normalizados. E foram textos com a contaminação de referências como essas, normalizadas, que foram decisivas para que Paulo não fosse jogado no lixo e fosse acolhido no cânon de uma igreja cada vez mais patriarcal e que ia fazendo negócio com o Império Romano. Estou simplificando aqui as expressões para ver se me faço entender melhor. Então, o tamanho da tarefa, desde o começo eu disse, eu acho que é uma tarefa imensa, mas a gente não tem como escapar, né? E uma situação como essa que a gente vive é a melhor mostra, né, de que a tarefa que a gente tem não é pequena, nem fácil. O texto de Efésios é, portanto, na minha avaliação, um texto que joga no sentido de... Sabe o Lulinha Paz e Amor? Posso falar cá entre nós? Né? Que a gente tem lado, a gente tem opções claras em relação ao cenário
que a gente está vivendo? O Lulinha, que o pessoal faz pressão aí, tem que indicar o nome do mercado para ser o ministro da Fazenda, tem que indicar o Meirelles para ser o presidente do Banco Central, enfim, tem que fazer concessões, né, para ser viável. O texto de Efésios é, de alguma maneira, um texto que representa concessões para que uma memória subversiva como a de Paulo ganhe reconhecimento e aceitação por um público mais amplo que esta rede quer atingir. Bem, se Efésios não tivesse feito esse papel, e não estou querendo absolver quem escreveu esse texto, não. Se Efésios não tivesse feito esse papel, se 2 Tessalonicenses não tivesse feito esse papel, se as cartas pastorais não tivessem feito esse papel, Paulo teria entrado pelo cano e não teria entrado no cânon. E nós não saberíamos o que fazer com ele, porque a gente nem saberia da existência dele. Então, Efésios cumpriu esse papel histórico, viabilizou, junto com outras produções, a sobrevivência de Paulo para a história, mas é uma negociação. Essa sobrevivência tem um preço, que é a parar as arestas, não é? Que incomodavam na memória do que tinha sido Paulo, as suas atividades, né, a sua radicalidade. Qual eu entendo, e aí com isso estou encaminhando aqui também, pelo menos da minha parte, o fecho da minha fala. Qual eu entendo que deva ser, ou que possa ser, dever, não sei, mas que possa ser um caminho para a gente enfrentar Efésios sem escamotear os problemas grandes que esse texto coloca. Eu fico imaginando que Paulo deve ter dado 30 mil voltas no túmulo quando escrever esse texto em nome dele. Se ele pudesse ressuscitar e voltar e dizer, não fiz isso. Quem escreveu os Atos de Paulo e Tecla, né, um escrito apócrifo fundamental, também aí dessa virada, já no segundo século, ia estar horrorizado com um texto como esse, né, circulando em nome de Paulo. Mas qual eu imagino que possa ser um caminho? É fazer o inverso do que o autor de Efésios pretendeu. É ler Efésios a partir de Paulo. É confrontar Efésios a partir de Paulo. Mas talvez seja assim a palavra de ordem, né, digamos. Faca no dente, como estamos dizendo, a gente tem que ter faca no dente para ganhar as eleições em 30 de outubro. Não sei se tem essa expressão por aí. Aqui em Alagoas o pessoal fala muito. Faca no dente. Faca no dente e confrontar Efésios a partir do que a gente sabe de Paulo. O sangue de Cristo. Estou pegando uma das expressões que você trouxe, Gilvander. Paulo não fala do sangue de Cristo. Paulo fala da cruz de Cristo. Então há um deslocamento que o autor de Efésios faz. Na verdade, o autor de Colossenses já começou a fazer quando ele fala do sangue derramado da cruz. O que o Efésios faz é completar o serviço e transformar uma palavra de Paulo sobre a cruz de Cristo, que é uma denúncia da violência que fabrica pessoas crucificadas, numa perspectiva de uma lógica sacrificial. Mas se eu leio o texto em comparação, e eu explicito a comparação, eu tenho a possibilidade de dizer, o sangue de Cristo aqui é o sangue derramado na cruz dos romanos, cruz destinada à punição dos rebeldes políticos, de quem atentava contra a ordem, não é o sangue de qualquer pessoa. Não sei se estou me fazendo entender. Confrontar Efésios com o que Paulo escreveu. Confrontar a escravidão do início do capítulo 6, uma escravidão dada, assentada, reconhecida, os servos têm que obedecer em tudo. Colossenses é horroroso. Aqui também está no versículo 6. Tem que obedecer aos senhores em tudo, mesmo quando não vigiados. Ou seja, na perspectiva de Efésios, não há espaço para o quilombo. Estou me fazendo entender, né? Estou usando imagens aqui para tentar facilitar aqui o que eu estou pensando em voz alta com vocês. Mas eu tenho Filemon, meu Deus do céu.
E em Filemon, a lógica é radicalmente libertária. Então, se é verdade que Efésios, Colossenses, eles propõem uma espécie de humanização da escravidão, né? Uma escravidão menos destruidora, menos desumanizante. A escravidão em si é desumanizadora, né? Então, não adianta o senhor, como é que o autor de Efésios diz, senhores, façam a mesma coisa para com os seus escravos, não ameacem, mas a simples lógica senhor-escravo já é brutalizadora em si, não precisa o senhor bater 50 vezes ou 30 vezes, é a mesma lógica senhor-escravo que está estabelecida. Mas eu posso confrontar o texto, essa lógica que aceita uma perversidade que não está no texto porque criada no texto, está no texto porque é reflexo de uma sociedade escravocrata, com um texto, Filemon, estou pensando em Filemon, esse é um texto que me parece a gente explorou pouco na nossa tradição da leitura popular, temos que recuperar mais, e dizer, opa, peraí, então, ler Efésios a partir de Paulo, e não o contrário, ou seja, Efésios que lê para suavizar Paulo, para amansar Paulo e apresentar um Paulo suave e manso para um público, né, um público mais amplo, para o qual questões como da família patriarcal, da escravidão, não eram questões. Antes da gente começar aqui, alguém dizia, a gente não pode dizer, para ganhar a eleição agora no fim do mês, não podemos continuar dizendo fascistas não passarão. Parece que para 51 milhões de pessoas que ouviram essa expressão, parece que fascismo não é uma questão. Não sei se estão me fazendo entender, gente. Se a gente continuar falando fascistas não passarão, eles vão passar. Então, a gente precisa pegar... o atual. A gente precisa pegar aquilo em que as coisas pegam. No caso, voltando a Efésios, né, e aquilo que a gente pretende que seja, no fim das contas, o resultado, né, almejado pelo nosso trabalho, pelo material que a gente vai produzir, que vocês vão encaminhar, e a gente tem determinadas preocupações que são absolutamente fundamentais, e a gente percebe que o texto precisa ser lido não no seu isolamento, mas em conexão, afinal de contas, Efésios faz parte de um cânon, e não é ele sozinho. Na medida em que ele se apresenta com a autoridade de Paulo, ler Efésios a partir, ou no interior, de uma tradição paulina em que há correntes que estão em jogo, que estão em disputa. Não sei se dá para a gente fazer isso, mas eu entendo que talvez esse possa ser um caminho. Efésios é expressão de uma igreja, no singular, que para se estabelecer e alcançar lugar numa sociedade como a greco-romana, admitiu concessões, assim como o Lula escreveu a carta aos brasileiros lá em 2002. Espero que a analogia ajude. Será preciso radicalizar. Quais são os elementos que oferecem a possibilidade da radicalização? Textos paulinos, tão paulinos quanto Efésios. Diante da relação de subordinação das mulheres aos maridos, a gente tem vários textos no interior da tradição paulina que está no Novo Testamento que apontam em direção diferente. Confrontar isso e assim por diante. Enfim, gente, o que eu tinha pensado em compartilhar com vocês eram essas ideias. Em relação ao mistério, eu tenho a impressão, Gilvander, que a palavra mistério tem a ver com esse feito que estas comunidades em rede estão construindo, ou que o autor da carta espera que sejam construídos. Essa unidade na diferença. Me parece que o tema do mistério tem a ver com isso. Como é que de povos diferentes, de culturas diferentes, é possível constituir uma comunidade de pessoas que se suportem umas às outras, para além das características, dos traços identitários de cada um dos segmentos que formam essas comunidades em rede.
me parece que mistério diz respeito a isso. Também vale uma comparação entre a palavra mistério em Efésios e mistério em Colossenses. Me parece que lá o acento é mais cristológico do que eclesiológico. Aliás, essa é uma diferença fundamental entre os dois escritos. O foco de Colossenses é mais cristológico e o de Efésios mais eclesiológico. Gente, a Julieta está pedindo Pedrinho, que beleza, até aqui. Estou com o coração quente aqui, que eu acho que você está tecendo uma série de pistas, de provocações, de questionamentos aí que vão nos ajudar muito na elaboração. Agora está faltando 10 minutos para as 16 horas. Eu queria falar. Então, vamos abrir a palavra aí para quem quiser perguntar ou questionar, ajudar aí. Julieta. Eu estou pensando aqui o seguinte, para a gente que já está acostumado com a Bíblia, tem mais tempo, por exemplo, quando você falou essa questão aí da mulher, dos códigos e tudo, na mesma hora eu pensei assim, o caso é voltar lá em Gálatas e dizer, não há homem nem mulher, nem escravo, nem livre, e aí como é que essa outra coisa veio parar na Bíblia, não é? Uhum. Então, eu estou pensando aqui assim, é realmente um desafio grande. Por quê? Todas as duas coisas estão na Bíblia. Uhum. O povo, em geral, não tem muito isso de fazer a distinção de tempos na Bíblia. Está aí, não é? Então, eu penso assim, se a gente pensa de partir de Paulo, aí no caso de homem, mulher, escravo e tudo mais, ajudaria a ver como que a própria Bíblia desvirtuou a Bíblia, não é? Como que a desvirtuação da Bíblia está consagrada no cânon da Bíblia, não é? Então, se a gente pensa em, vamos supor, começar os encontros com coisas que são do tempo de Paulo, não é? Que tem a ver com o texto de Efésios. Primeiro, ver o que eram as coisas na origem. E depois, como que, com o passar do tempo, essas coisas foram desvirtuadas por um conjunto de circunstâncias, não é? E foram aceitas na Bíblia como palavra de Deus, que é assim que o povo fala, não é? Então, se a gente pensa nisso, assim, eu acho que se conseguisse esse objetivo de mostrar como que a coisa na origem era diferente, e aí a gente pode ver lá na origem de Jesus, o Evangelho, aí até que o próprio Evangelho, depois de tanto tempo, disse coisas diferentes que não eram as do tempo de Jesus, isso aí. Mas como é que, se a gente mostra isso, teria o risco de confundir a cabeça do povo, não é? E não sei se chegaria, teria que ser uma coisa muito bem feita, muito bem pensada, para apresentar essa realidade primeira, original, e depois o que contribuiu para que isso fosse desvirtuado. Então, para mim, essa palavra desvirtuar, por exemplo, você falou aí das correntes em disputa, não é? Então, isso daria para a gente fazer uma atualização muito boa, não é? Como é que o que está na Bíblia hoje também é desvirtuado, não é? Por correntes diferentes no contexto em que nós estamos. Então, acho que se a gente tiver, assim, não sei, descobrir os meios para fazer isso, assim, de uma maneira suave, sem atropelar o povo, poderia ser realmente, você pôs aí qual o caminho, não é? Outra coisa que eu pensei é quando você falou assim, que Efésios sugere um novo modo de repensar a identidade do grupo e seu papel na sociedade. Eu acho que isso é uma dica muito boa para a gente ajudar os grupos, as comunidades a repensar seu próprio papel, sua própria identidade, primeiro, de onde que nós viemos, qual é a nossa tradição primeira, não é? E repensar isso e redescobrir
o papel, então, o papel da comunidade, do grupo, ou do cristão, ou da cristã, na comunidade. Acho que aí algumas coisas vão, assim, sendo apontadas. Ok, muito obrigado, Julieta. Ô, Pedrinho, antes de você reagir, talvez é bom a gente, se quiser ouvir mais, tem mais alguém querendo perguntar ou ponderar? E estou observando também o nosso irmão Reginaldo, chegou depois que nós já tínhamos feito uma rápida apresentação aqui. Reginaldo, se você quiser ligar o microfone aí e se apresentar, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Eu sou Reginaldo, como já foi dito. Eu sou aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento, sou leigo aqui de Trairi, Ceará. É um prazer participar com vocês. E eu queria participar também de um momento em que o Pedro falou sobre os suportai-vos uns aos outros, né? Que aparece aqui no contexto de Efésios. Mas aí a gente vê que no Evangelho, mais na frente um pouco, Jesus Cristo amplia esse suportai-vos. Ele diz que não só amai-vos uns aos outros, mas também amai-vos uns aos outros como Ele próprio nos amou. Ou seja, parece que amar uns aos outros dentro da comunidade é até mais fácil, né? Mas amar do jeito que Cristo amou mostra mais uma fidelidade mais profunda, né? Trazendo para a carta de Efésios, aqui quando fala no versículo 32, né, do capítulo 5, que diz assim: há uma verdade imensa revelada nessa passagem, e eu entendo que está nesta fidelidade de Cristo com a igreja, né? Então, ou seja, como o Pedro bem falou, existem vários povos de várias regiões, e esses suportáveis, eu acredito na minha concepção, é que quando um fraquejar na fé, para que a igreja seja sinal vivo de Cristo no meio do povo, a gente precisa nos ampararmos uns aos outros, suportando, sendo um suporte realmente, e não um peso. É mais ou menos nesse contexto, Pedro? Obrigado. Obrigadão, Reginaldo. Reginaldo está sugerindo um outro entendimento da palavra suportar, né? Sustentar. Sustentai-vos uns aos outros, amparai-vos mutuamente, né? Uhum. E não tolerai-vos mutuamente. Mas alguém quer pelo menos falar no português é uma possibilidade, né? Teria que ver lá no grego se há essa possibilidade. De cabeça, assim, eu não sei dizer. Mas, enfim... Mas eu achei ótima a pista aí, o raio de luz que o Reginaldo colocou, porque realmente a gente tem que prestar atenção no significado das palavras, que muitas traduções, por exemplo, essa aqui eu estou na mão aqui com essa de Jerusalém. Então usa umas palavras assim, meia sacrificialista, né? Mas alguém está querendo falar ou podemos ouvir o Pedrinho para a gente tentar ir fechando? E a Marília está aqui também, né, Marília? Você está aí no iPhone aí? Está nos ouvindo? Quer ligar o microfone para se apresentar e para nós te vermos aí? Perguntar, comentar alguma coisa? Marília, como Frei Caneca. Entre Marília e a pátria coloquei meu coração, a pátria roubou-me todo, Marília que chora em vão. Então a Marília parece que não está conseguindo ligar o microfone, não. Então com você, Pedrinho. Então, a questão da Julieta, né? A questão que a Julieta trouxe. Então, eu entenderia, Julieta, claro, né? A palavra desvirtuar, eu entendi o que você quis dizer, mas em vez de trabalhar o que era na origem, e aí houve a desvirtuação, houve o desvio, eu pensaria, mas é para tentar realizar a mesma operação. Eu tentaria um caminho que mostre que se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é palavra humana. E como palavra humana, ela assume as formas que lhe dão os humanos que a colocaram por escrito. Eu uso essa imagem. Quando eu coloco uma água no copo, a água pode não ter a forma do copo, mas na hora que a água é posta no copo, ela passa a ter a forma do copo. A imagem ajudou? Quer dizer, esse é um elemento importante, e aí eu estou pensando na questão do fundamentalismo, né, Giovanni? Sem que a gente assuma claramente que existe aí uma realidade em que se articulam essas duas autorias, digamos assim, a gente, né, não avança muito. Isso eu acho que é uma primeira coisa. Então, quem escreveu Efésios é totalmente responsável
por aquilo que escreveu, mesmo que esse texto venha a ser acolhido depois como expressão da inspiração divina, da comunicação divina com a humanidade, etc, etc. Né? Então, acho que essas duas coisas, né? O divino e o humano aí, no que diz respeito à produção desses textos. Acho que isso é bom explicitar. Né? Por exemplo, para lidar com um texto como Josué, que foi o tema do mês da Bíblia, né? E você tem que lidar lá com com o texto que diz lá que na conquista da cidade tal foram passados a fio de espada milhares de pessoas. E é Deus que mandou. Em nome de Deus. Não dá para escapar. Então, esse eu diria que é um elemento a ser levado em consideração. E aí, a partir disso, Julieta, até para ajudar nosso povo, que às vezes tem o contato com o texto, mas com aquele texto, e não com um conjunto maior, estabelecer a comparação. Ou seja, há um conjunto de textos que aparecem com Paulo, com o nome de Paulo quanto à sua autoria. E aí descobrir um modo de dizer, olha, existem textos que Paulo escreveu, textos que Paulo aparece como autor, mas foram outras pessoas que escreveram tratando de interpretar o que poderia ser o pensamento de Paulo nas novas circunstâncias que as comunidades iam vivendo, para lidar com essa coisa da pseudoepigrafia, né? Do pós-paulino. E dizer, os textos todos estão ali. Não está só esse texto que fala da subordinação das mulheres aos maridos, dos filhos aos pais, dos escravos aos senhores. Isso foi um modo como as coisas foram entendidas. Mas há um outro texto aqui, Como é que a gente avalia o simples contraste que esses dois textos colocados ali em paralelo? Como é que a gente avalia esse contraste? Julieta, não estou ouvindo, não sei se seu microfone Isso dá um aval também para a atualização que a gente quer fazer da Bíblia, para o contexto claro, atual. Né? Claro. E ajuda a entender uma série de situações, inclusive da contemporaneidade. Ajuda a entender por que a lógica da Casa Grande pode inspirar-se num texto como esse para sustentar a lógica a escravidão. que afunda. Ajuda a entender por que é que numa sociedade machista, patriarcal como a nossa, seja um texto como esse e não Gálatas, que seja lido nas cerimônias de casamento. Sim, isso. Os interesses, né? Exatamente. E que, às vezes, as pessoas não se dão conta. Então, quando eu disse ler Efésios, confrontar Efésios a partir de Paulo, meio como se fosse um lema, assim, né? Um princípio. A ideia que me vinha na cabeça, quando ia pensando aqui no que tratar com vocês, é de justamente não ler Efésios sozinho, mas como parte de uma tradição escrita associada à figura de Paulo. E dentro disso, tem esse texto, mas tem aquele lá. Como é que a gente lida com isso hoje? O que a gente quer mesmo? Eu não apostaria muito nessa coisa, um texto é mais fiel do que o outro. Não. Porque para todos os efeitos, todos os textos estão no cânon. Colocar os textos em confronto. Não sei se esse pode ser um caminho. Sim. Pedrinho, gostou aí da pista que o Reginaldo deu? Então, eu achei interessante. Suportai-vos ou sustentai-vos, amparai-vos mutuamente? Eu acho que é um bom caminho. Seria bom avaliar, quer dizer, verificar as possibilidades que o próprio termo grego oferece. Que eu não, qual é o versículo mesmo em que está essa passagem? É 4:2. A palavra aqui está repetido, 4:2 e depois está lá no 5 também, né? Anexomenoi. Anerhomenoi. Anerhomenoi. Teríamos que pegar esse termo, ir lá no dicionário e ver as possibilidades, né, que essa palavra comporta, para que a gente possa dar suporte a essa proposta de lidar com o termo suportar, que o Reginaldo traz.
Mas, em princípio, eu acho muito interessante. Licença, até porque também, Pedrinho, você falou no mistério, na situação em que eram muitos povos de várias regiões, e realmente era um mistério que eles tinham em alguém fraquejar, e para que essa imagem da igreja prevalecesse no meio desse contexto todo, de cada um com a sua cultura, com a sua forma de ser, estarem todos firmes numa unidade só, numa evangelização só, né? Esse é o ideal que o autor de Efésios procura incrementar, né? Procura incentivar. O objetivo dele. Pedrinho, eu queria acrescentar mais uma perguntinha aqui, da minha parte, da minha parte eu estou ficando muito satisfeito. Enquanto você vai falando, eu vou procurar aqui um texto para ver se eu tenho para compartilhar com vocês, mas vá falando. Ouvindo a reflexão e a contribuição de todos e todas aqui hoje, e também considerando as leituras, os textos paulinos, me veio na cabeça aqui a seguinte metáfora, a seguinte imagem. A gente considerar assim que a carta aos Efésios é como se fosse aqui um segundo andar construído em cima de uma base que é as cartas paulinas, o evangelho e tudo. E que esse segundo andar aqui, ele tem basicamente duas pilastras principais. Uma pilastra são essas derrapadas que eu levantei as questões aqui, que você comentou, né? Uma pilastra que dá margem a recairmos em leituras fundamentalistas, literalistas e aos fundamentalistas da vida aí. Mas tem outra pilastra que eu acho que é muito legal também, e aí eu queria a pergunta nesse sentido. Eu acho que seria bastante pertinente a gente ler a carta aos Efésios, se amparando, se sustentando nos textos paulinos, mas vendo essa dupla dimensão. Por um lado, tem essas escorregadas negativas, mas, por outro lado, tem também ênfases aqui na carta que é legítima carta paulina. Né? Vou citar, por exemplo, aqui a ênfase que ele faz no amor, né? O vosso amor, né? A imagem de Deus, está no capítulo 2, versículo 4, Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Então, a imagem que transparece aqui, dá a margem de dizer, é um Deus que é amor, é um Deus que é graça, a gratuidade, a graça aparece várias vezes, né? Claro. Fazendo oposição à hipocrisia do farisaísmo negativo aqui, das práticas, é a fé pela graça, amor, né? Depois a expressão está lá no capítulo 2, versículo 19, que eu acho que é assim, é quase que uma consequência quase que natural de Gálatas 3, quando diz lá no 2:19, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos santos. Quase que eu li assim, já não sois escravos e livres, homens e mulheres, e tal, mas todos concidadãos. Isso aqui é uma continuidade legítima de Gálatas 3, lá um dos suprassumos da beleza, da liberdade, né? Depois batendo Cristo, a pedra angular, né? Sois cordeiros, então assim, cordeiros, vocês são gentios, mas antes vocês eram, agora são cordeiros, são filhos adotivos. Então, ir no rumo assim de que não pode ter discriminação na convivência social, né? Eu poderia citar outra aqui, o caminho da fé em Cristo. Cristo é o nosso Senhor, nossa vida, que Cristo habite pela fé em vossos corações, fundados no amor. Então, em síntese, a pergunta que eu faço é isso. Aquela outra eu fiz a pergunta pelo negativo, agora eu faço a pergunta pelo positivo. Se a carta também assim, se dá para a gente seguir essa sugestão sua, da gente amparar esses pontos positivos da carta também, na fina flor dos textos paulinos. Agora que eu vi que alguém pediu, o Marcos pediu a referência do livro que eu citei ali, né? Então fica aí, digitei aí no bate-papo. Então, Gilvanda, eu acho que essa é a tarefa que a gente tem. Quando eu dizia confrontar Efésios com Paulo, a partir de Paulo, quer dizer, daqueles textos que, no nosso entendimento, são aqueles que Paulo nos deixou
Paulo em pessoa, digamos assim, no rol das suas relações, dos laços que ele estabeleceu, né? Eu estava pensando em coisa justamente na direção do que você está aí dizendo também. Eu só faria uma observação, uma notinha de rodapé à sua fala, se você me permite, que é assim, tá bom, todo mundo é concidadão, né? A expressão que o autor utiliza é muito importante. Eles são co-cidadãos, ou concidadãos. Simpolitai. Acho que é isso que ele diz lá. Não é? Simpolitai? Deixa eu ver aqui. Simpolitai. Membros da família de Deus. Tá ótimo. O problema é que a família de Deus é pensada a partir da estrutura da família patriarcal. Não revoluciona o modo de se pensar a família em termos da vida da sociedade. Não sei se me faz entender. Tá todo mundo concidadão, tá todo mundo na mesma, mas isso na perspectiva de Deus, porque em relação à vida da sociedade, mulher continua sendo mulher, submissa ao marido continua no lugar de comando, senhor sobre o escravo, da mesma forma, né? Então, a gente vai precisar matizar essas informações, esses dados, porque a gente tem outros que vão na contramão disso, né? Mas, sem dúvida, ler Efésios a partir do alicerce, né, a imagem que você usou, né, a casa em 2 andares, ler a partir do alicerce, eu acho que esse é o caminho. E no caso de Efésios, o alicerce não é Efésios. O alicerce é Paulo. É o Paulo dos anos 50. E não o Paulo domesticado, de alguma forma, nos anos 90. Você também perguntou sobre a questão da fé, né? Esse acento na fé e não nas obras, a gente sabe que é de Paulo, né? Só que ele fala das obras da lei, não é das obras, de modo geral. Então, essa é outra maneira também pela qual a gente pode estabelecer essa leitura a partir do alicerce, né? O Paulo dos anos 50 e o Paulo de Efésios, nenhum dos dois está falando de um fideísmo, ou seja, de uma postura recolhida, não ativa, não atuante na vida cotidiana. A preocupação de Paulo era com as obras estabelecidas na lei judaica. Mas eu acho que isso é uma tarefa importante. Eu acho que, na medida que a gente descubra os modos de dar conta dessa tarefa, a gente pode, eventualmente, estar dando uma contribuição para um passo importante que na leitura popular da Bíblia que a gente tem procurado fazer, precisa ser dado. Porque a gente tem trabalhado com aquilo que Lutero, lá 500 anos atrás, chamou de o cânon do cânon. O que é o cânon do cânon? A gente tem trabalhado com textos cuja hermenêutica libertadora, digamos assim, é mais imediata. Os profetas, né, o Pentateuco. E aí, quando aparece alguma coisa que é sexista, ou que é patriarcal, ou que é escravagista, a gente meio que tapa os olhos, né, dá uma piscada e passa adiante, porque tem coisa mais importante, interessante ali no texto, os evangelhos. Só que tem uns petardos como esses, representados pela carta aos Efésios, em que, né, o caminho exige a gente complexificar os nossos instrumentos de avaliação e o modo pelo qual a gente propõe, né, uma abordagem do texto que escape do risco da leitura fundamentalista, não deixando de ler o que o texto diz, mas relativizando o que o texto diz na medida em que existe um outro texto, tão texto quanto esse, que sugere um outro caminho. E aí pensar, por que Paulo sugeriu isso? E por que em Efésios se sugere assado? Né? Isso aqui. Agora, traduzir isso em palavras. Traduzir isso é um grande desafio. Mas se a gente conseguir, Julieta, a gente dá um passo importante. Sim, inclusive no modo de ler a Bíblia. Claro. Porque, afinal de contas, a Bíblia é palavra de Deus, tá bom, mas é palavra de muitos humanos. Claro. E não necessariamente de humanos que compartilhavam
de valores que nós prezamos, pelos quais nós batalhamos. A gente sabe muito bem disso. A gente tira a Bíblia desse pedestal que é intocável, né? E não é só porque a Bíblia tem esse pedestal, Julieta. A gente entra num cenário de uma coisa absolutamente concreta, dramática dos dias atuais, que é a disputa pela interpretação. Uhum. O inominável faz o que faz em nome de a verdade vos libertará. O que está em jogo não é a letra do texto, mas é a interpretação. Claro. Muito bom. Enquanto o Gilvander ia colocando a última questão dele, eu fui atrás de ver se tinha aqui um texto em PDF para compartilhar com vocês, mas eu não tenho, ou pelo menos eu não achei aqui, e não sei se alguém de vocês tem. Eu acho que vale a pena, além de outros textos que imagino que sejam mais de maior conhecimento. Então, o comentário que o Comblan faz aos Efésios, né, essa Ribla 55, né, que trata das deuteropaulinas, né, eu contribuo ali com um texto justamente sobre Colossenses e Efésios, mas tem textos do Leif, há textos da Elza Tames, da Irene Foulkes, do Nesto, né, entre outros, a Ribla 55. Acho que vale a pena também dar uma olhadinha no que sugere o Köster. Todo mundo conhece a introdução ao Novo Testamento, do Köster, segundo volume? Conhecem esse texto? Vou colocar aqui, então, a referência. Para mim, é uma referência indispensável, apesar de ser um texto de algum tempo atrás. Eu vou colocar aqui. Está aí. Há um trabalho de uma autora chamada Margaret MacDonald. Deixa eu botar o nome dela aqui. Esse texto, até onde eu sei, ele não existe em português, mas existe em espanhol. Acho que é da editora Sigme. Margaret MacDonald, um livro chamado Las Comunidades Paulinas. Ela faz um estudo interessante comparando as cartas de Paulo, as cartas lá do ano 50, com Colossenses e Efésios e com as cartas pastorais, tomando esses textos como testemunhas de tempos históricos diferentes no desenvolvimento histórico dessas comunidades. Fica também essa sugestão, não sei, eu tenho esse texto em algum lugar em xerox, mas não tem em PDF. Se eu conseguir, eu vou tentar ver se faço um PDF para compartilhar com você. Pedrinho, você está vendo esse livro? Sim, estou. É um livro recente, você deve ter também. Não tenho ainda. Congresso da BIB. O autor esteve aqui, Carlos Gil Arbiol. Paulo na origem do cristianismo. É contexto histórico e literário. E essa que nós estamos colocando também aparece muito clara aí. O Paulo 1, o Paulo 2 e o Paulo 3, que já são as pastorais. Olha, alguém já encontrou o texto da MacDonald aqui. Deixa eu já salvar aqui. Sim, eu conheço o autor, Mercedes, não conheço esse texto. Esse é das Paulinas. Paulinas, sim. Vou atrás. Tem um outro, é novinho, esse. Tem 3 anos, tem 3. Ótimo. Tem outro também lá, mas não quero ver. Mas também uma comparação entre Paulo e as leituras paulinas, num único volume, está no livro do Comblan, na biografia que Comblan escreveu. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele também distingue muito claramente entre o Paulo do seu tempo e o Paulo, ao longo da história, refletido pelas cartas que foram escritas em nome dele. Oh, maravilha! Obrigado aí para quem disponibilizou essa obra da Margaret PDF. Maravilha. Gratidão aí, Denis. Denis, obrigado. Vale a pena. E eu vou atrás desse texto que Mercedes mencionou. Beleza. Então, podemos ir fechando. Eu estou muito feliz. Gratidão sem fim, Pedrinho, por você ter partilhado conosco seu tempo, sua sabedoria, suas reflexões, as pistas, né? O que está faltando para a gente concluir aqui, Denis? Está faltando eu agradecer também pela possibilidade, pelo convite, e pela oportunidade, então, de compartilhar aqui com vocês esse momento, rever vocês
mesmo que através da tela. Então, muito obrigado, um bom trabalho, né, e na medida que eu possa ser útil, dialogar com vocês será sempre um prazer. Que beleza, Pedrinho. Denis? Foi muito bom. Para mim foi ótimo. Foi bom mesmo. Foi ótimo, ótimo, excelente. Sem palavras aqui para agradecer. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, jogadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.